Olha que participação. Yes, we are here. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de convidar você a abrir aí a sua Bíblia na Epístola. Puxa, aí, hein? O povo não entende esse linguajar difícil, é uma carta. De Tiago. Epístola de Tiago. Tá bom? Livro de Tiago, se você achar ficar mais fácil. It's James. James. Yeah, everybody. You make it too complicated. Too complicated. Tem um público que mudaram o nome do rapaz de inglês para português. Tiago? Eles não fizeram o mesmo com o nosso Tiago aqui. Eles não mudaram, ó. Você vai ter que se chamar James daqui pra frente. Quantos sabem que esse Tiago aí, esse James, era irmão de Jesus? Todos sabem? Todos nós somos, não? É, mas esse aqui era irmão de carne também. Irmão de sangue. Não sabia, não. É. E sabe o que é lindo aqui? Antes de entrar aqui na mensagem, olha só que legal o versículo 1. Ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não é legal? Você imaginar assim que ele reconheceu a Jesus como Senhor da vida dele e ele começa dizendo assim: eu sou servo. Não é legal? Porque geralmente irmão tem problema, não tem? Fala o quê? Você não vai ser meu Senhor nunca. Amém? Glória a Deus. Eu queria ler com você do versículo 1 ao 7 e também o versículo 12, tá bom? Qual que é o capítulo? Capítulo 1, gente. Capítulo 1. Capítulo 1 de Tiago. Remain calm. Do versículo 1 ao versículo 7, depois o versículo 12. E depois a gente vai viajar muito aí pela Bíblia. Fique esperto, tá bom? Então, versículo 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Versículo 6, peça, porém, com fé e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Glória a Deus. O tema dessa mensagem, talvez ele não seja um pouco atrativo para você, mas eu gostaria de falar sobre provação, tentação e correção. Vou repetir. Provação, tentação e correção. Eu vou tentar explicar nessa mensagem aqui alguma coisa que Deus aí, né, durante essas últimas 2 semanas colocou no meu coração para falar da semelhança dessas 3 coisas. Tá bom? Provação, tentação e correção. Tá? Olha só, aqui logo no início, no versículo 2, Tiago ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria quando você passar por provação.
Aí você vai para Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Vai vendo aí que povo doidinho. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz por mais ou menos, eu não tenho certeza se foram 16 ou 18 vezes, que ele usa a palavra alegrai-vos. Sabe onde que ele estava? Ele estava preso em Roma. E ele expressava alegria e ainda dizia para os seus irmãos, né, na fé: alegrai-vos no Senhor. Não é louco isso? Não é contraditório isso? Não é punk demais? Para mim é muito punk. É sinistro demais isso. Para mim os caras eram assim meio psicopata. Ó, tô exagerando aqui, mas uma expressão forte para dizer a respeito do quanto eles eram radicais. Porque qualquer um que passa por alguma provação, por algum sofrimento, por alguma tristeza, por alguma luta, por alguma dificuldade ou por alguma tentação, você vai se achar o maior coitadinho de todos, não é verdade? Você vai dizer: misericórdia, Senhor, por favor, passa de mim esse cálice, me ajuda, me livra disso, pelo amor do Senhor Jesus, né? Não é uma reação comum nossa em relação às lutas? Agora esses caras aqui, eles estão dizendo ao contrário: deem as boas-vindas, fiquem felizes, tipo assim, welcome, quando você enfrentar alguma luta, alguma dificuldade ou algum sofrimento na sua vida. É uma coisa assim que chega a ser antagônica. Ó, vou usar uma palavra difícil aqui. Antagonismo. São duas realidades opostas entre si. É antagônico. Antagonist. Like this word. Antagonist. Olha só, eu queria dar a definição para vocês sobre as 3 palavras que a gente vai falar antes de propriamente entrar aqui na mensagem. Tá? A primeira delas é provação. O significado de provação é a situação de afeição ao sofrimento, e experimentar e examinar o ânimo, a força moral, mas também significa dificuldade e tribulação. Agora, a definição da palavra tentação: indução para o mal, desejo intenso de algo que geralmente é considerado censurável. Geralmente é rated R. Geralmente. E correção: ação, um efeito de corrigir. A alteração se faz em algo que se considera estar mal ou ruim, né, para que fique certo ou melhor. Aperfeiçoamento, melhoria e repreensão por alguma falta. Isso é a definição de correção. O pastor Rick Warren, da igreja Saddleback, lá na Califórnia, ele usa uma expressão, inclusive tem um tema de uma mensagem dele que chama o seguinte: Before every blessing will be a test. Before every blessing will be a test. É interessante porque é bíblico isso, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, queridos, olha só. Todos nós, todos, sem exceção, em algum momento da nossa vida, em algum tempo da nossa vida, sem dúvida, sem medo de errar, com toda certeza, nós vamos passar por essas 3 coisas.
você pode esperar. Se você nunca passou por uma delas, tenha certeza que você vai passar por várias provações, por várias tentações e por várias correções. Pode ficar esperando. Provação, tentação, correção são coisas muito semelhantes e o propósito é trabalhar aspectos diferentes da nossa vida. São semelhantes naquilo que gera em nossas vidas, mas trabalham em aspectos diferentes, cada uma em um aspecto diferente, tá? Aprovação, e aqui definição minha, tá? Aprovação, como reagimos diante de aflições e sofrimentos, provas e testes, tá? Aprovação, então, vem para descobrir qual é a maneira que a gente reage diante de alguma dificuldade, de algum sofrimento ou de alguma luta. Isso é provação. Tentação, olha só, ela vem para que a gente observe se a gente consegue ou não controlar os nossos desejos, vontades e inclinações ao pecado. Isso é tentação. Ela vem para nós, para a gente observar a nossa capacidade. É o tênis, viu, gente? Ó. Achar que eu tô fazendo. Tá com dor de barriga? Menino, deu uma olhada aí que tá. Comeu feijoada hoje? Back to Jesus. Então, vamos lá? Provação, como reagimos diante de aflições e sofrimentos. Tentação, se conseguimos controlar nossos desejos, vontades e inclinações ao pecado. Agora, antes de passar para a correção, eu quero ler 2 textos com você. Aí em Tiago ainda, no versículo 13, 14 e 15, perdão, até o 16, diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou pelo seu próprio desejo. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Tá? Então é importante saber, provação, na grande maioria das vezes, provém de Deus. Tá bom? Presta atenção aqui. A provação, na grande maioria das vezes, vem de Deus para a nossa vida. Agora, a tentação nunca é vinda diretamente de Deus. Deus permite a tentação. Geralmente nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias cobiças, ou também, como aconteceu com Jesus em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando o Espírito Santo guiou, conduziu, levou Jesus ao deserto para ser tentado. Tá? Mas quem tentou ele ali, quem foi o tentador, que é inclusive chamado na Bíblia de o tentador, é o próprio diabo. Então é importante você saber, a provação, ela vem de Deus para a nossa vida com alguma intenção. A tentação é algo nosso, da nossa carne, e também às vezes gerado pelo próprio diabo, né? Agora olha só, 1 Coríntios 10, 13. Isso aqui é para você, não só para você, para nós, tá? Eu vou me incluir no pacote aqui, porque pra gente parar de dar desculpa. Ah, pastor, porque a carne é fraca. Jesus disse isso mesmo, vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito, todavia, está pronto, mas a sua carne é fraca. Por isso que você tem que vigiar e orar. Agora aqui, o apóstolo Paulo, nessa carta aqui, em 1 Coríntios 10, 13, vai dizer o seguinte, olha, não vos sobreveio tentação que
que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ok? Então, olha aqui. Aqui, tira de nós essa desculpa. É porque é muito difícil, pastor. Eu não consigo. É muito forte para mim. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus não vai te dar, não vai permitir, melhor dizendo, nenhuma tentação na sua vida que você não possa suportar. Então é essa conversa de que a gente caiu por causa de fraqueza ou porque aí... Não, senhor. É porque a gente não está vigiando e orando e a gente não está se esforçando o suficiente. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte, que a gente não tem suportado o pecado ao ponto de derramar sangue. Você já chegou perto de derramar sangue para falar assim, eu não vou pecar, Jesus, eu não vou pecar. E você começa a sangrar. Está falando de uma hipérbole, né? De uma linguagem de exagero, de você falar assim, é fazer um sacrifício realmente para falar assim, eu não vou pecar. Eu não vou vacilar. Eu não vou pisar na bola. E é interessante que em 2 Pedro, voltando aqui um pouco para a questão da provisão, da provação, perdão. Eu falei para vocês que a gente ia viajar aqui na palavra, tá? Então, vocês me acompanhem. Isso aqui é uma mensagem temática, então não tem outro jeito. Olha só, agora falando de provação. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. 2 Pedro 2,9. Porque o Senhor sabe livrar da provação. Amém? Então a gente está aprendendo aqui que nem a tentação e também nem a provação Deus vai te deixar sozinho nesse barco aí e falar assim, ó, se quebra, se machuca aí, se lasca para lá. Deus, ele tem o poder e a capacidade e o desejo de te ajudar a você vencer esses momentos na sua vida. Amém? Amém? Pelo 1,5 aí e tal, né? Agora a gente vai falar sobre correção. Correção é bom ou não? Quem gosta de correção? Ninguém gosta. Quem gosta da Havaiana de pau? Quantos aqui tomaram varadas quando eram pequenos? Vara mesmo, vara. Chinelo, não vale? Não, eu comecei com a vara. Quem já levou chinelada da mãe já? Chinelada? Cinta. Com a fivela não. Com a fivela, Você não apanhou nada, Letícia? Ei, não fala o nome! Letícia. Vai expor a menina. Nova. Eu já apanhei bastante. Tapa? Tapa. Já tomou tapa? Já. Ah, essa aqui é bem como quem que o pai e a mãe já deu um beliscão. É aquele que ninguém vê. Aquele na orelha assim de torcer. Tô até lembrando. Eu não vou expor ninguém porque agora tá em Facebook, tá em YouTube. Voadora de chinelo de Tem uma... mira. Então quer dizer que todos vocês passaram por algum tipo de correção de disciplina. Sabe que uma das coisas assim que eu sou proud de mim mesmo, ó, que eu nunca bati nos meus meninos com ira e nem nunca bati com a mão, sempre bati com a vara. E também sempre conversei e expliquei o porquê antes. Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha caminhada de cristão, que como pai eu precisava aprender a fazer isso. Então tá aqui o meu menino mais novo, apanhou pouco ele, mas o mais velho apanhava toda semana, tadinho. Mas tava na igreja, eu tava em algum lugar e aí eles aprontavam.
E eu falava, ó, quando chegar em casa a gente conversa. Aí chegava em casa, ele já tinha esquecido, todo mundo tinha esquecido. Mas é uma outra coisa que eu sempre tive zelo para cumprir a minha palavra. Então eu falava para ele, chamava, vem cá, menino. Tiveram vezes que eu li a Bíblia com eles, com calma, li em Provérbios, dizendo assim, fustiga o seu filho com a vara, e você vai livrar a alma dele do inferno. É bíblico, hein? É bíblico. Aí eu falava assim, então tira a roupa, e você vai levar o mais que eu dei foi 7 varadas. Meu Deus. A menina americana tá escandalizada. Deixa eu sair aqui, senão esse pastor fica tranquila, é só com os filhos. Mas aí eu, de acordo com o que eles tinham feito, levava 1, 2, whatever. E aí eu colocava assim, eu sentava, colocava a polpinha do bumbumzinho assim, cruzava assim, e ó, chegava a assoviar. 7 foi o Júnior com 14 anos. A última surra que ele levou, tinha 14 anos. Mas olha só, eu só quis dar uma brincada com vocês a respeito disso, porque esse texto que nós vamos ler agora fala exatamente sobre isso, tá? Então vamos lá. Hebreus capítulo 12. Se você não tem sua Bíblia, você liga ela aí e dá um jeito, tá? O versículo que eu tinha falado sobre o pecado aqui é o versículo 4. Diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Escuta isso aqui, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. Você pode repetir isso? Porque o Senhor corrige a quem ama. Importante você saber disso. E agora ficou um pouquinho mais difícil, ó. E açoita a todo filho a quem recebe. Misericórdia, pastor. Que Deus é esse, né? Ele continua no 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Aqui ele vai falar isso que eu acabei de dizer. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes. Logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina, olha só para quê? Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Aqui, queridos, tem 4 verdades a respeito da correção e da disciplina de Deus. Porque às vezes a gente se pergunta, talvez você já se perguntou, por que é que Deus nos corrige? Por que é que Deus nos disciplina? E aqui eu vou falar de algumas coisas, que não são todas, é claro, mas a primeira delas faz parte do processo educativo pelo qual o cristão é capacitado para participar da santidade de Deus. Então Deus te corrige, Deus te disciplina, Deus te ensina, amém? Para que você seja aperfeiçoado
para que você possa fazer parte da santidade de Deus, tá? Número 2, é prova do seu relacionamento autêntico de amor existente entre o Pai Celestial e seus filhos. Nesse texto que nós lemos, diz o seguinte, que se nós não somos corrigidos ou disciplinados por Deus, então nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então significa o quê? Que se você é filho, sem dúvida nenhuma, mais cedo ou mais tarde, Deus vai te corrigir, vai te disciplinar em alguma área. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês têm que aprender com o Tiago e Paulo, dar as boas-vindas. Ficar muito feliz quando isso acontecer. Né? Número 3, ajuda a treinar para que a gente seja obediente. Ele nos treina, através da correção, da disciplina, nós começamos a aprender a ser obediente. Eu vou citar um exemplo meu aqui, já falei isso algumas vezes. Na minha adolescência, assim que eu comprei o meu primeiro carro, eu fazia muito, como é que chama? Street race, né? No Brasil chama de pega, fazer pega. E aí a primeira coisa, eu mal sabia dirigir, a primeira coisa, eu tinha uns amigos meio encapetados lá, e amigo, como diz a Bíblia, as más conversações corrompem os bons costumes. Você pode ser gente boa, direitinho, mas se você andar com uma raça ruim, daqui a pouco você tá fazendo coisa que não presta. Aí eu fui no embalo dos caras e comecei a mexer em motor e tal, e rebaixar cabeçote, colocar comando e tal. E eu virei o playboy que fazia racha, né? E até eu rachar com a minha cara. Né? Eu bati um carro a 140 por hora. Quilômetros, é. Mais ou menos 90 milhas por hora. Eu bati no meio fio e fui direto no muro. Eu tenho a foto desse carro até hoje. Foi perda total, lógico, sem dúvida, estourou os 4 pneus. Eu tava de cinto, fez uma marca assim violenta aqui no meu peito aqui. E assim, por pouco assim que eu não morri, porque a batida foi bem no meu lado, assim, o motor veio pra dentro e aquela coisa toda. O meu pai viu o carro antes de ter me visto. Ele ficou desesperado, ele falou, não acredito que meu filho saiu vivo. Essa foi a primeira. Depois a segunda. Eu bati um Santana. Não foi tão sério como essa. A terceira vez eu já era casado. Minha esposa estava grávida de 4 meses do Nelson Júnior. E eu ainda estava fazendo pega. Olha que inconsequência, que irresponsabilidade. A gente estava indo para a praia, numa serra. E eu comecei, na época, tinha um tal de um Uno Turbo. E eu fui fazendo pega com esse carro. Até que eu entrei numa curva, tinha óleo na pista, e eu comecei a dançar, e depois a gente caiu numa barroca lá. Beleza, mais um carro, terceiro carro, né? E eu lembro que a nossa pastora na época, ela falava assim, Nelson, você não muda enquanto uma coisa má se torne excessivamente ruim na sua vida. Vou repetir. Frase pra gente teimosa. Não sei se você se identifica. Ela me dizia, você não muda enquanto uma coisa má não se torne excessivamente ruim na sua vida. Então, para mim, aquilo ali foi
o que eu precisei para falar assim, bicho, eu preciso mudar. Eu podia ter matado minha esposa, meu filho, e ter feito uma desgraça na minha vida com 19, 20 anos de idade. 20, 21. Novinho. Era recém-casado. E aí, escuta só. Eu comprei um Fiesta 1.0. Que nem que eu quisesse acelerar aquilo lá, não andava. Era tão ruim, que se eu tivesse numa subida e eu ligasse o ar-condicionado, o carro dava uma reduzida. Eu não tô brincando com vocês. Tinha subida em Curitiba que ele não subia se tivesse o ar-condicionado ligado. Sou curitibano. Não, mas não tem subida em Curitiba. Que é isso, filho? Não, você não conhece Curitiba. Olha só. Por que eu tô dando esse exemplo aqui, queridos? Porque isso serviu para mim como uma correção, como uma disciplina de Deus. Amém? A primeira vez era como se Deus tivesse dito, meu filho, tá vendo isso aí? Ó? Não presta, cara. Não vai por esse caminho não, que você vai se quebrar. Você vai se arrebentar. Aí eu continuei teimando, fazendo a mesma coisa. Bati o segundo. Mesmo assim, continuei teimando. Continuei insistindo. E a terceira vez, como eu disse, podia ter sido uma grande tragédia. Então, queridos, olha só, às vezes a correção de Deus, porque isso aqui a gente está falando de uma coisa, de certa forma, uma coisa meio exagerada, né? Mas na nossa vida, Deus, ele começa com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, ele tenta te disciplinar. Agora, se você não entende, se você não responde da maneira correta, aquilo vai piorando na sua vida. Ou seja, a consequência vai cada vez aumentando mais. Tá? Então ajuda a treinarmos a gente ser obediente. Em quarto lugar, produz o fruto de justiça na nossa vida. Olha que coisa interessante. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Você não tenha dúvida disso. Toda vez que você for passar por uma correção, por uma disciplina, seja ela no campo natural ou espiritual, não existe motivo de alegria nenhuma. Certo? Por isso que eu usei o exemplo de ser disciplinado pelos pais. Né? Não tem motivo de alegria. Mas hoje, com certeza, você pode olhar para trás e você olhar assim, muitas coisas eu aprendi por causa daquelas correções. Sim ou não? Tem gente pensando. Por exemplo, fez uma má educação com alguém. Aí seu pai falou, você vai apanhar. Mordeu alguém, cuspiu na cara de alguém, bateu em alguém. Tô falando de quando é pequeno, faz isso aí mesmo. Aí seu pai e sua mãe vai e corrige você. Não faz isso, não. Pá, uns batem na mão, outros batem em tal. Comigo era na vara, como eu disse. Né? Mas o que acontece? Hoje você aprendeu que isso é uma falta de respeito, você precisa ser educado, você precisa tratar as pessoas bem. E só um pequeno exemplo. Mas na realidade, no momento em que a gente está sendo disciplinado e corrigido, não tem motivo de alegria. E aí vai a primeira pergunta para você aqui. Eu quero fazer, aliás, duas. Tá? Provação. Primeira pergunta, você já passou por alguma? Você acha? Que você já foi testado em alguma área? Provado em alguma área? Segundo, se você já foi tentado. Olha que pergunta ingênua. Uma pergunta que a gente já sabe a resposta. E corrigido. Você já sentiu a correção de Deus? Deus te falando, não vai por aqui. Se você for, você vai se machucar. Só para você pensar, tá? Então, como eu disse,
Os três tratam de áreas diferentes das nossas vidas. Escute isso aqui. Mas, porém, nos prometem resultados positivos se reagirmos corretamente. Seja na provação, seja na tentação, ou seja na correção, se você reagir, se você se comportar bem, fazer a coisa certa, as três coisas vão gerar coisas positivas na sua vida. Amém? Então vamos lá. Quais são as finalidades, o propósito e os resultados então? O primeiro deles, eu estou aqui fazendo essa ponte aqui com essas três palavras então, tá? Então vamos lá. Provação. Por que é que a provação é importante para a nossa vida? Eu diria que uma das coisas mais importantes a respeito da provação é que a gente se conheça. E eu vou te dar alguns exemplos. A palavra de Deus, eu notei aqui vários versículos, que Deus, ele diz o seguinte: eu coloquei à prova para saber o que estava no seu coração. Juízes, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 3, Deus, ele diz para o povo: olha só, eu deixei esses povos aqui ao redor de vocês para eu colocar vocês à prova. Olha só. Ou seja, Deus não acabou com todos os inimigos de Israel para que no momento propício, no momento oportuno, ou no momento que fosse ideal, Deus pudesse provar o povo. A Bíblia fala em Deuteronômios 8. Olha só que texto forte. Ele diz assim: eu te conduzi pelo deserto, eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para saber o que estava no seu coração. Brincadeira ou não? Então a provação, ela vem para a gente se conhecer. Dois exemplos que eu quero dar uma ênfase aqui. Primeiro foi Pedro. Vocês já conhecem a história de Pedro. Vocês acabaram aí, a grande maioria leu João, então deu para você ver um perfil muito legal de Pedro, assim, como que ele era cabra macho. É porque eu faço, porque eu vou, porque eu arrebento, e porque por ti, Senhor, eu mato, eu morro, eu faço qualquer coisa, não é? Isso era o que ele achava dele, não era assim? Aí Jesus, lá em Mateus 26, ele fala assim: ô Pedro, aqui versão Pastor Nelson, tá? Ô Pedro, você está enganado, meu chapa. Você não é tudo isso que você está achando, não. Você está dizendo que pode matar e morrer por mim? E eu te digo uma coisa, ainda hoje, ainda é essa noite, você vai me negar 3 vezes. Não é louco isso? Porque ele não se conhecia. Ele achava realmente, ele acreditava realmente que ele iria fazer qualquer coisa pelo seu Senhor. Aí acontece que prendem Jesus, e não foi só Pedro, não. Todos os discípulos disseram a mesma coisa. Mas a bronca maior sobrou para Pedro. Eles tinham prendido Jesus. Aí chega uma mulher lá e diz assim: você é um deles. Você tá doida, mulher. Sou eu não. Você tá me confundindo. Negou a primeira vez. Aí a segunda vez ele vai para um outro grupo. Ah, você é muito parecido com eles. Você é um deles. E nos estudos diz que ele falou até uns palavrão lá. Entendeu? Sou eu não, seus doidos. E ele nega a terceira vez. E quando ele nega a terceira vez, ele lembra daquilo que Jesus tinha dito. Já pensou? Aí ele viu assim, cara, ele tinha razão. Eu não sou esse cara não, que eu acho que eu sou.
eu não sou tão forte assim. Diz que ele chora amargamente. Coisa boa, né? Sinal de que ele se arrependeu porque ele fez isso. Agora olha só, lá em Gênesis capítulo 22, conta a história de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar Isaque. Começa o texto dizendo assim: e pôs Deus Abraão à prova. Você quer prova maior do que essa? Foi a mesma coisa que aconteceu com Deus. Ele deu o seu único filho. E ele exigiu de Abraão a mesma coisa. Eu quero o seu único filho. Para saber o que estava no seu coração. Agora vem cá, hein? Você acha que Deus sabe o que está no seu coração? Sim ou não? Você acha que Deus sabe tudo o que você pensa aí na sua cabecinha? Sim ou não? Então, por que Deus precisa nos colocar à prova? É para a gente se conhecer. É para a gente saber qual é a nossa capacidade, qual é a nossa força, quem realmente nós somos. Com as provações vão ser expostas o que? As nossas fraquezas, muitas vezes. Vão ser expostos os nossos defeitos. A provação serve para a gente se conhecer. Amém? Agora olha Abraão. Abraão pega então o seu filho, por isso ele é chamado pai da fé, porque ele pega o menino, e não pense você que ele era um bebezinho de colo, não. Os historiadores, os estudiosos dizem que ele tinha por volta de 15 a 17 anos de idade. Então já era um moleque grande. Não era um pirralhinho que ele pudesse fazer qualquer coisa se o menino não quisesse, por exemplo. A ponto do menino dizer assim: ué pai, mas que negócio é esse? Tá aí, tá tudo para ser feito um sacrifício aí, mas e cadê o cordeiro? E ele dá uma resposta de fé tremenda: o Senhor proverá para si o cordeiro. Foi aí que nasceu a expressão Jeová Jireh, o Senhor, o Jeová proverá. Ele sobe a montanha com o menino, ele prepara o sacrifício e ele ia botar para quebrar mesmo. Você já pensou a fé desse cara? E quando ele foi para sacrificar o garoto, ele ouve uma voz do céu dizendo: não faça isso. Ele olha ao lado e tinha um cordeiro preso nos galhos, e ali ele entende que ele precisa colocar o cordeiro no lugar. Existe uma matéria na teologia que chama tipologia bíblica. Algumas pessoas confundem esse texto aqui. Eles acham que Isaac representava Jesus naquele texto. Ou seja, ele ia morrer por todo o povo, certo? Mas na realidade, quem representou Jesus ali foi o cordeiro. Isaac representava eu e você. Era para nós aquela cruz. Era para nós o inferno. Mas Jesus veio e falou assim: tire ele daí. Amém? E o cordeiro foi oferecido por nós. Tudo isso para saber o que estava no coração de Abraão. Abraão foi fiel. E Deus disse então: olha só, você será pai de multidões. O resultado de a gente agir bem ou reagir bem em uma provação sempre vai produzir bênção para a nossa vida. Sempre vai produzir resposta. Sempre vai produzir a provisão de Deus na nossa vida. Amém?
Glória a Deus pelo amém de vocês. Tá difícil, viu? Arrancar um amém. Agora eu queria ler com vocês aí o Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Diz assim, capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Não é legal isso? Olha só, então, as finalidades de uma tribulação, de uma provação, de uma luta e de uma dificuldade na sua vida. Aqui esse texto está nos ensinando o seguinte, e isso vai produzir em você perseverança. Vai te ensinar a você don't give up, a você não desistir. Amém? Então a tribulação, a dificuldade, a luta, muitas vezes ela vem para nós para nos fortalecer e fazer com que a gente se torne perseverante. Não desista, não desanime. É assim na tua escola, não é? Se você give up porque você não entendeu uma matéria ou uma explicação, o que isso vai fazer com você? Você vai sair então da faculdade? Você vai sair da escola? Balança a cabeça não, sua dúvida. Tem que gerar em você perseverança. Amém? Eu vou insistir. Eu vou dar um jeito de aprender. Deus me deu graça, Deus me deu capacidade, Deus me deu sabedoria e eu vou conseguir entender isso aqui. No seu trabalho é a mesma coisa. Você está entendendo? Você está lá, o seu chefe te pede alguma coisa, você fala, não, isso aqui eu não sei fazer, ou é muito difícil, ou eu não dou conta. Quem geralmente, escuta isso aqui, quem geralmente é promovido em empresa é porque ele se supera a cada tempo. Você está entendendo? Eu não sabia fazer isso, eu aprendi. Daqui a pouco o chefão vai pegar e falar assim, você já pode ser um supervisor. Aí você aprende tudo como supervisor. O cara vai falar, agora você já pode ser manager. É assim que funciona, por causa da perseverança. Então, muitas vezes, uma coisa que vem aparentemente para você, para te derrubar, ou para te desanimar, ou para te fazer desistir, aquilo precisa produzir em você perseverança. Amém? Você tem que ser igual o João Bobo. Vocês lembram desse brinquedo no Brasil ou não? Aqueles bonecos de ar, assim, que tem uma areia no chão, que você bate, ele vai assim e volta, não? Nunca brincou? No, it's the little like punch bag thingies. It's like a blow up punch bag. Você bate assim, não, mas tem de formato de boneco, de tudo. Tá bom, se acalma, gente. Só um I had a exemplo. Hello Kitty one. É, você toma pancada e volta. Until my mom found out Hello Kitty. É isso que eu quero ensinar você. Não desistir, não desanimar. Amém? Como diz o professor Clóvis, pra trás nem pra pegar impulso, meu irmão. É pra frente mesmo, botar pra quebrar. Tá bom? Aí olha só, primeiro vai gerar perseverança. Agora olha a continuação. A perseverança vai gerar em você experiência. Olha que interessante. Então você superou alguma coisa na sua vida. Amém? Ou seja, você adquiriu experiência. Aí isso reflete na sua vida em que, quando você passar por alguma situação semelhante, você já vai ter tido experiência para dizer o seguinte, eu já enfrentei essa luta, essa dificuldade, esse negócio lá atrás, essa aqui eu vou vencer também. Amém? Porque produziu em você experiência. E a experiência produz esperança. Amém? Amém. Hope, né? Produz em você hope. A experiência faz com que você tenha fé, que você possa ter esperança.
no futuro, ou que aquilo vai acontecer uma hora ou outra na sua vida. Amém? Mais cedo ou mais tarde. Porque você vai ter experiências lá atrás. Deus foi comigo. Deus já fez. Deus me surpreendeu. Deus, onde eu achei que não ia ter solução, não ia conseguir, Deus fez com que eu superasse, vencesse isso. Então, a esperança começa a fazer parte da sua vida. E ele continua, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Amém. Why? Aham. Why? Why por quê, né? Daqui a pouco, ó. É why de mineiro, é por quê? É why. Ó, tentação. Agora a respeito da tentação. Escuta isso aqui. Na tentação de Jesus, tanto em Mateus 4 e Lucas 4, tem uma pequena diferença entre Mateus e Lucas aqui, no texto. E eu queria fazer essa diferenciação para vocês, ó. Em Mateus, no versículo 11, no final da tentação de Jesus, olha só o que aconteceu. Diz assim, eis que vieram anjos e o serviram. Em Lucas, no versículo 13, capítulo 4, né, como eu disse, passados que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, escuta aqui, até o momento oportuno. Duas observações que eu quero fazer aqui para você. A primeira, tentação não é uma coisa que você vai ter uma vez só na sua vida. Você vai enfrentar várias vezes. E vou te dizer, na mesma área, na mesma situação. Agora, escuta aqui. Se o diabo disse que ele se afastou até tempo oportuno, e isso ele está falando de Jesus, hein? Imagine eu e você. Agora, voltando para o versículo 11 de Mateus. E eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Olha só que coisa tremenda. Então significa que quando a gente vence uma tentação, a gente pode confiar na provisão de Deus na nossa vida. Porque se Deus, depois de Jesus ter vencido a tentação, ele libera anjos para prover aquilo que Jesus necessitava, eu posso crer que da mesma forma na minha vida também vai acontecer assim, amém? Se eu for fiel a Deus na tentação, Deus vai mandar anjos para me servir também. Amém? Amém. Por último aqui, correção então. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, como a gente já falou, a provação, ou melhor, a correção de Deus, ela produz fruto de justiça. No momento, a gente não tem motivo de alegria, mas depois vai produzir coisa boa da sua vida. Amém? Vai produzir coisas positivas na sua vida. Então, tanto na provação, se você vencer, você vai receber alguns benefícios por causa disso. Tanto na tentação, se você vencer, você vai receber benefícios por isso. E tanto também na correção, se você reagir bem, se você reagir direito, você vai receber benefícios por isso. Amém? Então, a pergunta para nós aqui, eu quero finalizar com duas perguntas para que a gente possa orar. Aliás, uma pergunta só. Mas eu quero dizer uma coisa antes. Que você possa, escuta isso aqui, perguntar para Deus, pedir, aliás, para Deus a sensibilidade para você perceber
para você discernir, ou seja, para você entender o que é que Deus está querendo te mostrar ou te ensinar. Seja na área da aprovação, seja na área da tentação, ou seja na área da correção. Amém? Amém. E a minha pergunta para a gente orar aqui é: qual das três você está enfrentando hoje? Algum tipo de provação? Algum tipo de trials? Tentação, eu sei que a gente é tentado o tempo todo. Como a gente falou aqui, tentado pelas próprias cobiças, pelos próprios desejos, pelas nossas próprias vontades, mas também muitas vezes pelo diabo. Porque a intenção do diabo é te tirar da presença de Deus, é lógico. E o que é que talvez Deus está tentando te corrigir, te disciplinar, te ensinar, e você está sendo teimoso? Eu arrumei uma definição agora para teimosia, muito bonitinha. Eu não sou teimoso, eu sou convicto. Muito parecido, né? Provação, tentação e correção. Guarde isso no teu coraçãozinho. Se você for fiel e você reagir de uma forma correta, você vai colher os benefícios de Deus na sua vida. Porque os três, elas vêm sobre nós com algum propósito. Ou da gente se conhecer, ou da gente tentar a aprender a ter domínio próprio, ou aprender a ser humilde e obediente e receber a correção e a disciplina de Deus para a nossa vida. Fica de pé. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Queria te convidar você a fechar os teus olhos. Tenho certeza que o Espírito Santo falou com você em alguma área da sua vida. E esse é o momento da gente colocar as nossas vidas diante de Deus e agradecer a Ele por esse entendimento e pedir a ajuda dEle para que a gente tenha graça, sabedoria, força, perseverança para vencer em todos esses momentos. Pai querido e Pai amado, Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, Deus, porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso pastor, Pai. E a Sua preocupação é como nós estamos aqui dentro, no nosso coração, na nossa alma. Pai querido, que em nome de Jesus, que a gente possa sair, Senhor, dessas situações vitoriosos, Pai. Que a gente possa reagir da forma correta, da forma certa, Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, no momento em que a gente estiver sendo provado, passando por algum momento difícil, alguma luta, alguma dificuldade, ó Deus, que a gente se lembre dessa mensagem, Pai querido, e que a gente possa ser forte, que a gente possa continuar sendo fiel a Ti, Pai, porque nessas provações o Senhor vai fazer com que a gente se conheça realmente, Pai. Com essas provações, muitas das vezes, Senhor, vão ser expostas as nossas fraquezas, Pai, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E nós queremos, Senhor, permanecer fiel a Ti, Pai.
Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, no momento das tentações, Pai, que a gente possa clamar e suplicar a Teu Espírito Santo, que diz na Tua palavra em Romanos 8, Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Ele nos assiste em nossas fraquezas. Que a gente possa se fortalecer em Ti para vencer, Senhor, toda tentação, Pai. Deus, a Tua palavra diz que a gente precisa vigiar e orar, Pai. Porque a nossa carne é fraca, Senhor. Mas o Teu Espírito, o nosso Espírito está pronto. Pai querido, e que também no momento de correção, de disciplina, ó Deus, que a gente esteja sensível, Senhor, ó Deus, ao Teu Espírito Santo, que a gente esteja sensível à Tua voz, Pai. Quando o Senhor está tentando nos ensinar algo, nos mostrar algo, nos advertir a respeito de algo, Senhor, realmente nos exortar, dizendo, não vai por aí, porque as consequências são ruins. Oh Deus, crie em nós um coração obediente, Senhor. Pessoas que têm uma consciência, que levam a vida a sério, Senhor. Que levam, Senhor, o relacionamento contigo a sério. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E agora, Senhor, eu clamo, eu oro a Ti, eu suplico a Ti, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada jovem que está aqui, Pai. Ou cada pessoa que possa estar assistindo essa mensagem, Pai. Que possa estar vivendo algum momento de provação, de tentação, ou até de correção mesmo. Ser com essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa livrá-las de todo mal, Senhor. Que o Senhor possa fazer se cumprir com o Teu propósito, com a Tua vontade da vida de cada um, Pai. Deus, que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, nas nossas vidas, nos aperfeiçoando. Que a gente desenvolva, Senhor, realmente a perseverança, o domínio próprio. Oh Deus, a humildade, Senhor, de reconhecer quando estamos errados. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que a Tua bênção, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, seja sobre cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.